A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, os amigos, dos irmãos, os familiares. Agradecer a Deus por mais uma madrugada na sua presença, onde nós vamos estar lendo a palavra de Deus, orando, clamando ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Hoje nós vamos ler o livro de Salmos, capítulo 53. O título diz assim, corrupção e salvação, né? O versículo 1 diz assim, os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. E se existe uma só pessoa que o adore, mas todos caíram e se desviando assim do caminho certo, são ignorantes e corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é de direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Deus, meu irmão, é que tem poder de fazer o milagre acontecer na sua vida, na sua família. Como diz aqui a palavra do Senhor, diz o nécio. O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa louca, uma pessoa que diz que não existe Deus, que não acredita em Deus, que não acredita na palavra do Senhor Jesus, né? Os corruptos, os maus, os perversos, aqueles que, por as suas ignorâncias, rejeitam as coisas de Deus, a palavra de Deus. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, Deus também os rejeitará. O profeta Jeremias, escrevendo, ele diz que aqueles que abandonam o Senhor também os abandonará. Por isso que é importante, meu amigo, meu irmão, você buscar a Deus em oração, pedir perdão ao Senhor, se humilhar diante de Deus, dobrar os seus joelhos diante do Senhor, suplicando a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão. Como o salmista falou aqui, o versículo 1 e o capítulo 53, ele diz: os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância, né? Menosprezam a Deus, menosprezam a palavra de Deus, as coisas do Senhor, as coisas santas, né? Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que elas pagam um preço muito alto na sua vida.
por elas rejeitarem ao Senhor, a palavra de Deus. Às vezes Deus está bem pertinho dele, né? Abençoando, usando os seus filhos para os abençoar, mas eles o rejeitam, né? Rejeitam a palavra de Deus, a mensagem da cruz, abandonam o Senhor, o dono da vida, o dono de tudo. E ele diz aqui também, no versículo 4, Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim, né? Não oram a Deus, não buscam a Deus, não pedem a misericórdia de Deus. Vão adorar outros deuses, né? Como fala o Salmo 115. Deuses que têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, porque são deuses mortos. Deuses mortos. Mas ao Deus vivo e poderoso, como o Senhor diz aqui na sua palavra, eles não oram a mim, ou seja, não pedem a Deus a sua misericórdia, não tem um momento para Deus nas suas vidas, né? Não tira nenhuma hora para orar, para suplicar a Deus o seu amor, o seu perdão, para agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pelo calçar, pelo vestir, pelo trabalho, pelo dom da vida que Deus está dando a ele. Ao amanhecer, ele poder respirar e agradecer a Deus por tudo. Eles simplesmente se ignoram, né? Acham que é pelos seus méritos, pelas suas capacidades que conquistaram isso ou aquilo. Não sabe eles que é porque Deus, o seu amor e a sua misericórdia é tão grande, é tão infinita, que está dando a ele uma oportunidade dele se arrepender, ou ela se arrepender e passar a ter uma vida na presença de Deus. Porque aqueles que sim, que buscam ao Senhor, que pedem a sua misericórdia, que oram a Deus, pode ficar certo que Deus responderá às orações, que Deus enviará as vitórias, que Deus abençoará a sua vida, a sua família. Como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? A ignorância espiritual. Tem gente que é tão ignorante espiritualmente falando, que ele não enxerga, né? Que ele depende de Deus, que ele em tudo na sua vida, se Deus não o abençoar, quem mais vai abençoar? Quem? Porque só há um Deus, meu amigo, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, único mediador, salvador, libertador, abençoador. E sem Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum na nossa vida, nem neste mundo presente, nem na vida eterna, né? Porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, morrer por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos o direito da vida eterna. Porque tudo nesse mundo é passageiro, tudo passa. Pode observar, os dias estão sendo ainda mais, passando mais rápido ainda. O ano, já estamos em dezembro, já estamos praticamente no finalzinho do mês de dezembro já, o último mês do ano de 2025. E tudo passa, meu irmão. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse isso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não cairá um tio da minha palavra sem que tudo que está escrito nela se cumpra. E nós estamos vendo as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos cada dia mais.
a maldade, a falta de amor, né, no mundão aí fora, né, a corrupção se estendendo. E Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão. O que é iniquidade? É pecado. Pecado hoje ele está bem pertinho de mim e de você, meu amigo, meu irmão, bem pertinho de nós. Só basta eu e você querer pecar, levar uma vida desordenada, uma vida de pecado, de imundícia. Só basta eu e você querer, que assim nós podemos viver. Até porque Deus nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Ele apenas mostra-nos o caminho, um caminho por excelência de temor e obediência a Ele. Mas se nós não queremos, pelas nossas escolhas próprias, sabemos também que nós vamos colher aquilo que nós escolher para viver. A plantação que nós plantarmos, nós também vamos receber a colheita na nossa vida. Então é muito importante você entender isso e se esforçar para as coisas de Deus, se esforçar para orar a Deus, para clamar a Deus, para ler a palavra de Deus, para buscar a Deus em oração, em louvor, em comunhão, que é isso que nós estamos fazendo nesta madrugada. É exatamente 00:36. Nós estamos aqui para orar, para apresentar a Deus a nossa vida, a nossa família, a vida dos amigos, seus familiares, se esforçando pelas coisas de Deus, né? Jesus falou uma certa vez que o céu, ele é tomado por esforço. Nós devemos perseverar, se esforçar para as coisas de Deus, para que assim Deus, pelo seu amor e misericórdia, nos abençoe. Como diz aqui a palavra do Senhor, no capítulo 53 do livro de Salmos, e o versículo 2. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Deus está contemplando tudo, meu amigo, meu irmão. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo e procura os fiéis na terra. Procura aqueles que aqui neste mundo se esforçam para agradar a Ele, para viver uma vida na presença dEle, do Senhor, de temor, de perdão e misericórdia. Deus olha todos os dias. A palavra do Senhor fala no livro, o apóstolo São Paulo escrevendo, que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso que Jesus veio morrer por nós na cruz do Calvário, entregando a sua vida, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a maldade. Por isso que hoje nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha, porque a salvação ela é individual. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus por tudo que nós fizermos nesse mundo. Há aqueles que se arrependem, abandonam o pecado, a maldade, e passam a ter uma vida com Deus. E o Senhor, pelo seu amor e misericórdia, os perdoa. Porque realmente, cada dia, cada minuto, nós precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque somos muitos falhos. Vivemos num mundo cheio de abismos, né? De lamaçal. E se nós não vigiarmos verdadeiramente, entramos, né, nesses fundos de poço, de derrota, de miséria, de pecado. E quando pensamos que não estamos lá, afundados, só a misericórdia de Deus para nos tirar. E se nós também se esforçar para pedir a Deus misericórdia. Neste momento nós vamos orar, pedir ao Senhor
a sua misericórdia, como disse aqui o salmista, né? Orai a mim, orar ao Senhor, ó, pedir o seu amor, o seu perdão, no nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, que o Senhor nos concede mais um dia de vida, mais um amanhecer. Te agradecemos pelo dia que já se passou, te agradecemos por este novo dia que já se inicia, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Oramos a Ti, o Deus dos céus. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, perdão pelos nossos muitos pecados, falhas, fraquezas. Pedimos ao Senhor saúde, meu Deus. Pedimos ao Senhor salvação, libertação na nossa casa, na nossa família. Como diz a Tua santa palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E é nesta palavra que nós cremos, Senhor. Nós tomamos posse dessa promessa, porque cremos no Senhor Jesus, nosso Salvador. Que o Senhor há de abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Pai, abençoe minha esposa, seu pai, sua família. Continue abençoando a minha mãe, minha irmã Solange, meus irmãos, meus tios, primos, meu filho, sua família, meu Deus. Continue salvando, libertando, restaurando, protegendo, livrando de todos os males. Guarda a nossa vida, meu Pai. Senhor, te agradecemos por tudo, pelo deitar, pelo levantar, pelo respirar, pelo alimento, pelo calçar, pelo vestir, pelo trabalho, pela vida. Obrigado por tudo, meu Deus. É a Ti que oramos nessa madrugada e te pedimos pela vida de cada um dos amigos, os seus familiares. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, pela saúde deles, pela salvação de cada um deles, pela libertação deles, ó Pai. Que o Senhor abra o entendimento, meu Deus, de cada um deles, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus nos seus corações. Oramos, Espírito Santo, por aqueles que se encontram humilhados, envergonhados, nos vícios, jogados pelas calçadas, pelos viadutos. Deus, por conta dos vícios, e não tem mais forças para largar. Espírito Santo, liberta eles. Oramos, Espírito Santo, aqueles que vivem na escravidão, no crime, no mundo do crime, ó Deus, por conta da cegueira espiritual que o diabo tem colocado na sua mente, no seu coração, ao ponto dele levar uma vida, meu Deus, de maldade, achando que eles vão muito longe e não vão, Senhor. Porque nós sabemos que aquele que planta o mal vai colher o mal, e cedo ou mais tarde aquela criatura vai colher o mal que plantou. Então, Pai, liberta ele, liberta o coração, a mente. Espírito Santo, transforma aquela criatura na Tua presença. Oramos pelos enfermos, doentes, os deprimidos, opressivos, aqueles que se encontram com depressão, com insônia, com a síndrome do pânico. Meu Deus, aquele que se encontra com ansiedade, sofrendo, aquele que se encontra endividado. Meu Deus, aquele que se encontra no fundo do poço, nas dívidas, no agiotismo, Deus sendo ameaçado. Pai, liberta, restaura aquela vida. Oramos, Pai, pelo Brasil, pela nação, pela igreja do Senhor, pelo Teu povo. Abençoa os apóstolos, bispos, pastores, obreiros e membros. Oramos pelos desviados, afastados dos caminhos do Senhor. Que o Senhor os traga de volta a Tua presença. Levante o caído, Pai, o prostrado. Como diz a Tua palavra, que o Senhor levanta do pó o desvalido e faz assentar entre os príncipes do Teu povo. Oramos, Pai, pelos governantes. Deus, coloca ali no poder autoridades, Pai, em nome de Jesus, com senso de justiça. Deus, tem misericórdia do Brasil, da nação. Tenha misericórdia da nação de Israel, da África, Senhor. Daqueles que estão sofrendo, aflitos, desesperados. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por cada um deles. Pai, oramos também
por aqueles que se encontram, meu Deus, encarcerados, aqueles que se encontram no leito de um hospital doente, aquele que se encontra aflito, desesperado, e só a tua mão, meu Deus, pode salvá-lo e libertá-los de todos os males em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço nesta madrugada por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, meu Pai. Assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, meu Deus, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Graças te damos, Pai Celestial, e só a ti oramos nessa madrugada e suplicamos, no nome do Senhor Jesus, o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia. As mãos do Senhor estejam estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família como bênção, sobre a vida dos amigos e os familiares. Deus continue abençoando ali aquela empresa, os diretores, os gerentes, os funcionários, todos eles, Pai, dando paz, harmonia, união, amor. Deus, proteção e livramento de todo inimigo espiritual. O Senhor venha repreender todo tentador, meu Deus, ali. Abençoe os clientes, abençoe esta semana, Pai, que está se iniciando. Seja uma semana de muita bênção, saúde, paz, proteção, prosperidade, salvação na nossa família, na vida dos amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos e te agradecemos ao Senhor, meu Deus, ao Deus dos céus, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus por mais uma madrugada na presença do Senhor. Você que é o nosso amigo, irmão aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal no YouTube, você vai tocar lá no sininho para receber as notificações, vai dar um gostei, um like lá, né? Vai curtir, vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar os vídeos, as orações, a leitura da palavra de Deus para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma oração. E com certeza você está fazendo a obra de Deus, e Deus também vai te abençoar ricamente, mais e mais, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada. E se Deus nos permitir, a partir de meia-noite, estaremos aqui em oração, né? Pela sua vida, pela sua família, porque cremos que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Deus, meu amigo, meu irmão, nós não vai chegar a lugar nenhum, porque não é fácil, as lutas são grandes, as investidas do mal, do inimigo das nossas almas é grande. Mas se eu e você buscarem Deus, com certeza Deus nos guardará e nos livrará de todo mal em nome de Jesus. Tenha uma boa madrugada, um sono reparador. Em nome do Senhor Jesus, fica com Deus.